Sérgio, temos pouca gente, não dá mais para esperar mais uns 5 minutos? Não, não. O horário era 20h30. Vamos lá. Vamos lá. Boa noite a todos. Chiminha, obrigado pela presença a todos. Pessoal, mais uma vez nós temos o privilégio de estarmos juntos para falar um pouco sobre saúde, para falar um pouco como cuidar, de nós. E mais uma vez, a Timol tem o privilégio, né, de estar recebendo aqui na nossa live esse especialista que é o Sunaik, nutricionista de primeira. E nós queremos, mais uma vez, de início, já agradecer por ele se colocar à disposição para estar aqui e explicando para a gente a importância de cuidar da nossa saúde. E hoje o assunto é TPM, né? Um assunto muito sério que tem dificultar a vida das senhoras e também dos casais, enfim. Quero desejar a todos que aproveitem, não percam nenhum segundo, que hoje não vai ser uma palestra normal, vai ser uma aula, que eu tenho certeza que o Sunaik que vai fazer isso. Sunaik, a live é sua, meu amigo. Fica à vontade. Vamos lá, né, Serginho? Vamos que vamos, vamos pra cima, né? Espero que vocês estejam todos bem aí, né? Desejar uma boa noite aí, porque aqui no Brasil é boa tarde, 4h30 da tarde. E vamos falar hoje sobre esse assunto aí que é interessante, principalmente para as mulheres, que é sobre TPM, né? Hoje em dia as mulheres têm sofrido muito das dores da tensão pré-menstrual, né? O homem não sabe o que que é isso, mas é aqueles dias que a mulher tá aquele dia mais cabisbaixa, ela tá mais sensível, né? Ela não quer muito papo, ela não quer fazer nada. Então a gente tem esses detalhes. O que que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Quais são as estratégias eficientes para isso? E o que que a gente pode ter correlação disso com o uso de uma água de qualidade, por exemplo. Mas vamos lá, o que que é a TPM? Simples. TPM significa tensão pré-menstrual, né? É um distúrbio que causa nas mulheres geralmente uma vez no mês, se ela não toma pílula anticoncepcional. Concorda? Se você toma pílula anticoncepcional e faz uso dela com frequência, você não vai ter esse problema. Você pode emendar a cartela, por exemplo, e nunca ter os sintomas de TPM, menstruação, que muita gente não gosta. Mas isso não é recomendado. A TPM ela é um detox que a mulher faz todo mês. Ela é importante. Deus criou desse jeito é para ser desse jeito. Ah, mas é ruim, é incômodo. Infelizmente, nada nessa vida é de graça. Nada é um mar de rosas. Nem tudo é um mar de rosas. Então a gente tem que saber, tem coisas boas no meu trabalho que eu amo e tem coisas no meu trabalho que eu não gosto. Mas nem não é por isso que eu vou deixar de fazer. Então a gente tem que ter isso na mente. Isso é importante. Então, se a gente quiser melhorar a questão disso, o que que a gente pode fazer? Vamos lá, vamos entender um pouquinho mais. O que que depende para a gente melhorar a produção hormonal, para a gente ter menos sintomas de TPM? Depende muito da lubrificação das mitocôndrias. Se você não tiver boas mitocôndrias, você não tem uma boa produção hormonal. Básico, simples, fácil de você entender, tá? Outra coisa que dá para a gente fazer, melhorar a questão de atividade física, que é importante também. Tá? Se você melhorar a atividade física, também melhora as mitocôndrias. Então vamos lá. Mas para a gente ser um pouco mais direto e vocês entenderem o que que é mitocôndria. Mitocôndria é uma organela que fica dentro da sua célula. Vou fazer uma analogia muito simples. Vocês já foram numa casa que tem fogão a lenha, por exemplo? O fogão a lenha, já viu que quando ele começa a aquecer, às vezes ele começa a sair umas faísquinhas? Aquilo ali é uma produção de energia, está quente. Isso acontece dentro da célula. Então, a mitocôndria é a geradora de energia. Então, dentro da célula existem as mitocôndrias que elas podem melhorar o seu corpo ou piorar a sua saúde. Se você tiver uma mitocondriopatia, por exemplo, você tem uma baixa da produção você tem uma baixa da produção de energia e você vai ficar doente. Aí vem as doenças. Então não é interessante isso. Então, como é que a gente vai melhorar as mitocôndrias? O primeiro passo para a gente melhorar as mitocôndrias, melhorar a produção hormonal e ter menos sintomas de TPM, por exemplo, é melhorar a hidratação. A hidratação ela é fundamental. Por quê? Quando você está bem hidratado ou bem hidratada, você lubrifica as mitocôndrias, você gera mais energia para elas. Porque o que que a água faz no motor do carro? Não esfria?
Se ele superaquecer demais, então é a mesma coisa no nosso corpo. Então, o nosso corpo precisa de água. Mas que água que você toma, Sunaik? Qual que é a água que a gente tem que tomar? É qualquer água? É a água da torneira? Não, não é qualquer água. Você precisa entender que a água, ela tem diferente. Ela tem diferenças entre si. Você pode pegar uma água boa, você pode pegar uma água que não seja tão boa. A água boa tem diferença da água ruim. Se você for nos lugares onde as pessoas vivem mais, a qualidade da água deles lá é muito boa. É diferente. É uma água mais pura, é uma água que tem um pH um pouquinho mais elevado, é uma água que eles utilizam, por exemplo, os japoneses, eles utilizam uma técnica na água, que é o quê? Colocar um íon de magneto nessa água. Para quê? Para mudar o cluster dessa água. Essa água ela fica com um cluster menor. E ela ficando com um cluster menor, ela consegue ficar mais leve. E essa água ficando mais leve, ela tem um poder de hidratação melhor. Por exemplo, se você coloca um top H+ dentro da água, é simples, um silossumol e um top H+, você vai melhorar a questão do pH da água, que ela vai ficar com um pH um pouquinho mais alto, ela vai soltar íons de magnésio na água, íons de cálcio nessa água, essa água ela vai ter um poder nutritivo melhor, porque você vai ter mais minerais, isso vai entrar dentro da célula, e essa água ela tem um íon de magneto, ela vai quebrar o cluster, porque você pode ter água, gente, olha só, com 11, com 10, com 12, com 14 clusters de formação. Essa água ela tem uma molécula muito grande. Quando eu coloco um íon de magneto, eu quebro. Então, isso fica menor. E por ficar menor, essa água ela diminui a tensão superficial, onde ela fica mais leve. Ou seja, ela consegue penetrar em lugares que uma água comum não entra com tanta facilidade. Então, por isso, quando a gente bebe uma água boa, eu melhoro a produção de mitocôndrias e melhoro a produção hormonal, evitando, diminuindo os sintomas da TPM. Nossa, Nike, então quer dizer então que eu vou curar minha TPM tomando essa água? Não, você vai melhorar muito os sintomas. Eu já peguei pacientes que tomando uma água boa, melhora cerca de 50, 60, 70, 80% o nível de TPM que ela tem. É bastante. Isso já faz diferença. Então, quando a gente entende sobre esse ponto da saúde a esse nível, você melhora a sua saúde, você melhora a crise de TPM. Porque eu tenho certeza que a mulher não gosta de ficar com aquela menstruação, né? Aquilo ali, para a mulher, é muito bom nesse ponto de fazer um detox no corpo. Porque ali ela elimina metal pesado, ela elimina um monte de toxinas que está no sangue, mas consecutivamente ela elimina também minerais importantes. Por isso que aí entra a questão da água, com mais magnésio, com mais íons de cálcio, entre outras coisas. Você vai mineralizar isso. Quando você mineraliza isso, você diminui a acidez do corpo. Uau! Isso só estou falando da água, gente. Por isso que é importante vocês entenderem que uma água de qualidade faz diferença em qualquer doença. Se você tem TPM, se você tem câncer, se você tem diabetes, se você tem hipertensão, a água ela não vai promover uma cura, mas ela vai auxiliar o seu corpo a funcionar melhor, levando mais minerais, melhorando a oxigenação. E quando você bebe uma água magnetizada, ela tem mais oxigênio, melhora a oxigenação do seu corpo. Olha que incrível, isso só estou falando da água. Segundo passo, se você quer melhorar a questão de sintomas de TPM, você tem que ter uma alimentação saudável. Nessa alimentação, você tem que consumir mais alimentos e menos produto alimentício. Você tem que aprender a fazer uso de gorduras saudáveis, azeite de oliva extra virgem. Principalmente vocês que estão em Portugal, que é a terra do azeite, aí se produz muito azeite de qualidade, tem que fazer uso de azeite de boa qualidade, extra virgem. O azeite ele é excelente fonte de antioxidantes, ele melhora a produção de mitocôndrias, ele melhora a parte intestinal, ele ajuda você a viver mais, ele aumenta a longevidade, a expectativa de vida quem usa mais azeite. Entende? Então isso é importante, alimentação. Quando você tem uma alimentação rica em nutrientes, você melhora as suas células, você melhora a produção hormonal também. Então não pode ficar comendo muito produto alimentício. Tem que comer mais alimento. Então é importante.
E outra, vou dar vou falar uma coisa para vocês que a maioria de vocês não sabe, tá? Ou às vezes pode saber ou não. Quando você está desidratado, você pode, ou desidratada, você é mulher, você pode diminuir em 30%, você reduz em 30% a sua energia que você precisa, tá? Só de você estar desidratado ou desidratada. Aí você fala assim, quando você está desidratado, você está fazendo xixi amarelo demais, o seu sangue ele fica um pouco mais grosso. Então, fica mais difícil carregar esse sangue. Aí você vai dar mais trabalho para o seu coração. Mas é verdade? Vou dar um dado para vocês aqui, que é o seguinte, tá? Se você pegar o coração é um músculo que fica pulsando o tempo todo, tá? Só para vocês terem uma noção, ele pulsa 100 mil vezes por dia. Essa é a taxa do coração. Ele bombeia no seu corpo cerca de 7.600 litros de sangue. 7.600 litros de sangue, se você converter isso para peso, dá mais ou menos 7.600 toneladas. Isso é o que os seus órgãos enfrentam de sangue. E isso ele percorre, se você pegar todos os vasos do seu corpo e tudo mais, ele percorre cerca de 96 mil quilômetros desse sangue, pelo corpo inteiro. Olha o peso que o seu coração trabalha. Você imagina se você é uma pessoa que vive desidratada, uma pessoa que não bebe água direito, aí o sangue fica mais grosso. Aí já é difícil carregar isso aqui. Você imagina se você está desidratada, bebendo uma água ruim. Olha a sobrecarga que você dá para o seu corpo. Aí depois você não sabe que você está doente. E agora, se você pegar todo esse processo, tudo isso aí, 25% ali que está ali é mitocôndria do seu coração. Vocês sabiam disso? 25% do seu coração é mitocôndria. Se você pesa, vamos pegar aqui que você pesa 80 quilos. 80%, desculpa, se você pesa 80 quilos, 10% do seu peso são as suas mitocôndrias. Ou seja, se você tirar todas as suas mitocôndrias do seu corpo, 10% de 80 é 8 quilos. Você tem 8 quilos em mitocôndrias. Então você tem que cuidar dessa parte. Como é que cuida? Alimentação boa, uma boa água. Aí você pode fazer atividade física. Aí entra o terceiro passo. Aí você diminui também inflamações com atividade física, melhorando os sintomas da TPM. Mas como assim, Sunaik? Quando você faz atividade física por um bom período, um ser humano, em média, normal, comum, ele pode ter 5.000 mitocôndrias por células, tá? Um ser humano normal. Um ser humano que pratica atividade física todos os dias, de segunda a sexta, 5 vezes por semana, ele pode aumentar esse número de mitocôndrias. Os estudos mostram que ele pode chegar a dobrar o número de mitocôndrias. Ele pode ter 10.000 mitocôndrias por célula. Agora eu pergunto para vocês: quem vai ter mais energia? Uma pessoa que tem 5.000 mitocôndrias por célula ou uma pessoa que tem 10.000 mitocôndrias por célula? Sei que você está pensando aí que você sabe que a resposta é a segunda. Só que você está com preguiça de fazer atividade física, porque você não é que você não quer fazer, é que você tem preguiça porque você não tem energia, suas mitocôndrias estão devendo. Aí você tem sintomas aí de TPM, aí você tem cansaço físico, você tem cansaço mental, porque você não faz atividade física. É difícil, porque também você tem uma má alimentação, porque você também não bebe água direito. O que eu tô falando é bem pesado. E é difícil de aceitar isso. As doenças, osteoporose, câncer, diabetes, tudo isso tem um problema ali a nível mitocondrial. E um jeito de você resolver é bebendo uma boa água, é fazendo atividade física, é fazendo uma boa alimentação, é tendo uma noite de sono bem dormida. Agora são 8h30, quase 9 horas da noite aí. O ideal é que, no máximo 9h30, 10 horas, estourando 10h30 da noite, esteja dormindo com as luzes tudo apagadas. E 1 hora antes de deitar na cama, não mexer no celular e nem assistir televisão, para você dormir melhor. Que aí você vai ter um sono mais reparador.
Aí você vai melhorar. Eu pego o paciente que chega no meu consultório, eu começo a resolver isso para ela, os sintomas de TPM melhoram sem suplementação, só fazendo algumas mudanças na dieta, algumas mudanças no estilo de vida. Só que isso é uma coisa que é difícil das pessoas aceitarem, porque tem que mudar, sair da sua zona de conforto. Ah, mas eu não tenho tempo. Lógico que tem, todo mundo tem tempo. Todo mundo tem 24 horas por dia. Você passa 8 horas dormindo, 8 horas você passa trabalhando, sobra 8 horas. E aí, o que você faz com essas 8 horas? Às vezes você fica 1 hora e meia mexendo no celular, vendo rede social, vendo videozinho engraçadinho na internet. Essa 1 hora e meia você podia estar na academia fazendo um treinamento. O que eu pego de paciente que chega no meu consultório, o que eu peço para eles? Me dá seu celular aqui, deixa eu ver. Coloca aí para mim quanto tempo você passa no celular por dia. Deixa eu ver. Eu pego o paciente lá que passa 5, 6 horas todo dia no celular e fala para mim que não tem tempo para fazer atividade física. Toda hora fica ali mexendo, vendo videozinho engraçadinho na internet, mandando mensaginha, grupinho de WhatsApp. Isso é mais fácil de ver. É difícil ir para academia treinar. Então a gente precisa criar mudanças aqui na nossa cabeça para depois colocá-las em prática e assim melhorar a saúde. Então, quando a gente faz isso, a gente melhora a saúde, melhora sintomas de TPM, melhora inclusive até a libido das mulheres melhora quando começa a fazer essas mudanças para elas. Aí elas têm resultado. Lógico, a gente está falando aqui de TPM para uma mulher que ainda não entrou na menopausa. Se ela já entrou na menopausa, ela não tem isso, mas então ela não precisa ficar preocupada com isso, com sintomas de TPM. Mas se ela não tem sintoma de TPM, significa que ela não precisa fazer atividade física? Significa que ela não precisa tomar uma água boa? Significa que ela não precisa fazer uma alimentação saudável? Não. Ela tem que fazer. Ela tem que dar um jeito de melhorar isso. Quando ela melhora isso, faz toda a diferença. Aí sim faz diferença. Porque você está mudando de dentro para fora. Você está mudando não porque você é jovem e tem TPM, você está mudando porque você quer um estilo de vida melhor. E o primeiro passo que eu sempre falo para meus pacientes: que água que você bebe? Você tem filtro na sua casa? Deixa eu dar uma olhadinha. O que você tem aí de filtro? O que você usa? Isso é importante. Porque hoje, infelizmente, gente, viver faz mal para a saúde, porque está tudo contaminado. Água, solo, ar, alimentos está cheio de agrotóxico. A gente está contaminado por um monte de radiação, de Wi-Fi. Aí vai ficando doente mesmo, não tem como. Então, quanto mais você puder evitar as coisas ruins, não é falar que você não vai viver dentro de uma bolha. Não estou falando isso. Mas estou falando que você precisa aprender a tirar isso da reta de vocês. Começar a selecionar. Opa, eu tinha hábito de comer isso aqui todo dia, agora a gente vai cortar um pouco. Eu vou diminuir. Eu tenho hábito de tomar refrigerante, tenho hábito de ficar beliscando. Tenho um hábito de não beber uma água boa, agora eu vou mudar. E quando você muda uma água boa, você tem que pensar no seguinte: quando você muda a água que você bebe na sua casa, não é só você que vai ter benefício. Se você mora sozinho, só você vai ter benefício. Mas se você mora com a sua mãe, se você mora com seu pai, se você mora com seu tio, com seu irmão, com seu primo, não sei com quem você mora, com seu avô, aquelas pessoas ali vão começar a beber aquela água e vão melhorar. Você tem que pensar nas outras pessoas também, não só em você. Porque você fala, olha só, se eu começar a mudar a minha alimentação, começar a beber água que eu tomo, as pessoas vão começar a olhar dentro da minha casa e eles vão começar a mudar também. Você começa a mudar as pessoas. Foi assim que eu fiz. Eu mostro para as pessoas o que eu faço de mudança. E elas veem que eu estou bem, eu estou com saúde e tudo mais, e elas começam a fazer e funciona. Então eu estou aqui para mostrar para vocês que funciona. Vocês precisam melhorar a saúde, precisam buscar isso na vida de vocês. E as mudanças começam agora, não é amanhã, não é depois de amanhã, é hoje, é aqui e agora. Por que é aqui e agora? Onde você está? Aqui. E qual que é o momento? Agora. Vocês estão escutando isso aqui. Então, essas mudanças têm que começar de dentro para fora. Para recapitular, melhorando. Quer melhorar sintomas de TPM e melhorar sua produção hormonal?
Primeiro passo é beber uma água boa. Lubrifica as mitocôndrias. As mitocôndrias conseguem falar para a célula: opa, vamos produzir melhor os hormônios aqui, ó. Vamos produzir mais testosterona. Vamos produzir mais progesterona. Aí você vai se sentir melhor. Melhorando também a parte da mitocondrial, você consegue melhorar a produção de energia. Você vai estar mais disperso, você vai ter mais energia, vai ter mais ânimo. Melhorando a alimentação, você entrega para suas células mais nutrientes, que a célula precisa de nutriente, que é importante. Aí faz diferença. Isso é mudança boa para a nossa saúde. Por isso que eu estou aqui. Eu estou sendo aqui para vocês o sinal amarelo. Então, gente, tem que parar e pensar: opa, o que eu vou fazer agora? Estou no sinal amarelo. Preciso mudar. Eu preciso fazer alguma coisa. Porque depois que chega no vermelho, aí você vai fazer assim: meu Deus, como é que eu deixei chegar nesse ponto? Meu Deus. Então, isso é um abrir de leque para vocês. Essas mudanças começam aqui e agora. Mudando a água, mudando a alimentação, fazendo atividade física, se expondo um pouquinho mais no sol, para ter mais vitamina D, seu corpo funcionar melhor. A vitamina D é fundamental para a saúde óssea, para a saúde da pele, para a saúde dos olhos, para a saúde cardíaca, para a saúde mitocondrial. As mitocôndrias precisam de vitamina D para funcionar bem também. Então, tudo isso é um conjunto. Então, vamos melhorar isso, gente. Vamos começar a buscar. Mas não tentem fazer tudo de uma vez. Vamos por partes, vamos devagar. Vamos mudar a primeira água, muda a água. Aí você começa a tomar água, bebe mais água por dia, você vê que a água é mais gostosa, é uma água mais leve. Aí você começa a melhorar só de tomar água. Aí agora você vai começar a melhorar mais a alimentação. Opa, já estou melhor ainda. Agora eu vou buscar uma atividade física. Aí é batata. Aí você tem a melhora, você tem esse é o pulo do gato. É aos poucos. Vai ali, melhora um pouquinho uma coisa ali, outra aqui. A hora que você vai ver, passou um ano. Nesse que passou um ano, você melhorou muita coisa. Só que muita gente às vezes quer abraçar o mundo. E quando você abraça o mundo, você se frustra porque você não consegue abraçar o mundo. Não existe isso. É sempre por partes. Não dá para você subir 10 degraus de uma vez só. Tem que subir um degrau de cada vez. Vamos devagarzinho. E assim a gente vai ter mudanças melhorando. Tudo aquilo que a gente falou aqui. TPM, melhora diabetes, melhora hipertensão, ajuda uma pessoa que está com câncer a se recuperar melhor. Então vamos fazer isso, vamos fazer essas mudanças. E com essas mudanças vão vir bons resultados. Porque na vida não existe castigo e nem prêmios. Só existem consequências. E essas consequências podem ser boas ou podem ser ruins. Depende do que você está fazendo. Tudo na vida pode, você sabia? Tudo pode. Você sabia que você pode roubar? Você sabia que você pode assaltar um banco? Você sabia que você pode sonegar imposto? Você sabia que você pode? Você pode. Só que você tem consequências sobre o que você está fazendo. Você pode comer um monte de doce? Pode. Você vai ter consequências do que você está fazendo. Você pode fazer uma atividade física, você pode mudar a qualidade da sua água, você pode começar a se expor ao sol e tomar mais vitamina D, você pode começar a comer mais saudável? Pode. Você vai ter consequências em cima disso. Se a consequência é boa, se a consequência é ruim, depende do que você está fazendo. Então, tudo na vida pode. Só que você tem que aceitar as consequências. Você está aí, parado, escutando eu falar aqui, e não agiu em hora nenhuma depois que a gente terminou essa apresentação, essa live muito boa, cheia de conhecimento, você vai estar estagnado, você vai estar colhendo uma consequência. Você pode ficar aí de braço cruzado e falar assim: tá certo, obrigado. Tudo bem. E tem gente que vai fazer diferente. Vai pegar tudo que eu falei aqui, vai implementar e vai mudar. Tem gente que não vai pegar nada e vai sair, vai virar as costas, tá tudo certo. Aquela pessoa que fez colheu consequência. Aquela pessoa que não fez também vai colher consequência. Então a vida é feita de escolhas. Quero deixar aqui para vocês. Faça a sua escolha. Quer melhorar a saúde? Ou não quer melhorar a saúde? Fica a seu critério, a escolha é sua. Então, para a gente encerrar aqui, esse é o ponto. Eu poderia falar com vocês aqui por mais 20 minutos, meia hora, um monte de coisa.
não dá tempo. Já falta só 2 minutos aqui para as 5 horas, que aí falta 2 minutos para as 9. Então, eu quero passar aqui para o Sérgio para ele falar com vocês que isso é importante. Essas mudanças vêm de dentro para fora. E quando você tem resultado, aí você não volta a fazer o que você fazia antes. Né, Sérgio? Sim, doutor Sunaik. Primeiro, eu quero agradecer demais essa aula incrível que você acabou de nos dar, esse presente. Muito conhecimento. E eu quero que você me diga como é que o pessoal aí quiser te achar, quiser fazer uma consulta, me fala um pouco aí. Opa, ó, muito simples. Para me encontrar, tem o meu Instagram, Sunaik Underline Nutricionista, ou até lá, todo no meu Instagram tem um link, você pode clicar lá, você fala direto comigo no WhatsApp, a gente pode marcar uma consulta para me te ajudar, as pessoas aqui. Toda pessoa que eu faço live aqui tem 30% de desconto no meu acompanhamento, tá? Então, se você é dessa live, estava participando dessa live, na sexta-feira, no horário tal, você vai ter desconto no acompanhamento, 30%. Então, isso já é uma vantagem para você melhorar ainda, buscar melhorar a sua saúde, tá? Estou aqui à disposição para ajudar o que for necessário. Quero ver você mudar, quero ver você ser uma pessoa melhor, mais saudável e viver aí, bater os seus 90, seus 100 anos de idade com cognição e vivendo muito bem. Não é verdade, Sérgio? Sim. Vida longa. Obrigado. Eu que Obrigado, agradeço, meu obrigado. amigo. Até a Um excelente próxima. final de semana. Até a Ok. próxima. Ok. Vou falar com a pessoa aqui agora sobre a escolha. A Com escolha certa. certeza. A escolha é certa. Tá Um certo. abraço. Ok. Então, pessoal, o doutor tava falando justamente disso aqui, ó. Esse aqui é o Silocimol. Ele é o responsável por deixar a nossa água 6 vezes, imagine, 6 vezes mais leve. Isso é cientificamente comprovado. E ele libera hidrogênio, moléculas de hidrogênio, que deixa as nossas células, ele consegue entrar em contato com o radical livre, que é o excesso de oxigênio que está no nosso sangue, o nosso sangue está ácido. Então, esse sangue ele fica mais leve, menos viscoso. O nosso coração, lembra que o doutor falou aí? Mais de 9.000 quilômetros nós temos de veia no corpo. Nosso coração vai conseguir bater esse sangue tranquilo, porque vai estar mais leve, vai estar menos ácido. E com menos ácidos, as doenças não conseguem se proliferar, não conseguem ter força, porque o sangue vai estar menos ácido, vai estar mais leve. E também nós temos aqui, que é o Top H+. Esse daqui são pedrinhas de dolomita, que essas pedrinhas de dolomita, elas são responsáveis por liberar magnésio e cálcio. Então, o cálcio, ele dispensa apresentações, junto com o magnésio, o cálcio também, né? O cálcio e o magnésio, porque os dois são muito conhecidos por deixar o nosso corpo mais leve, né? Mais suave, mais calmo, mais tranquilo, né? Então, para falar um pouco sobre isso, mais suave, mais calmo, mais tranquilo, eu convidei aqui a nossa amiga Paula. Eu quero agradecer a Paula. Paula, cadê você? Aqui, Ok, Paula. Então, Paula, ela é obrigado, quero agradecer a você por ter aceitado estar aqui na nossa live para falar um pouco desse assunto, a TPM, que é um problema muito sério. E eu queria que você falasse um pouco, né, o que era a TPM, o que foi a TPM na sua vida, antes de você conhecer esse projeto incrível, né? E, e agora, né? Quais são os andamentos aí depois que você começou a fazer uso dessa água? boa noite, família. Sou Paula de Andrade, sou de Angola, estou em Angola. Anteriormente, TPM para mim era dor de cabeça, muita dor de cabeça, muito estresse. Eram 3 dias, ou seja, 72 horas de dor de cabeça, mas muita dor de cabeça mesmo. E eu tinha que tomar muitos comprimidos, era tomar comprimido de 8 em 8 horas. O tipo de trabalho que eu faço era muito complicado, porque eu ficava 50% mais lenta. Eu não conseguia exercer as minhas tarefas, fazia ao máximo para ter autodomínio e não me estressar com os colegas. E quando eu chegasse em casa, a dor de cabeça aumentava, principalmente com essa luz. Imagina, eu só queria ficar trancada no quarto à noite. E muitas vezes nem conseguia jantar, porque até o jantar, para mim,
incomodava as fontes, né? De ter que mastigar, então preferia tomar um copo de leite e ia logo para a cama. E eram 3 dias assim, mal disposta, muita dor de cabeça. Hoje, a TPM, a última vez estávamos a conversar com a minha mãe e com a minha irmã Chimia, e eu disse a Chimia que não me lembrava da última vez que tinha dor de cabeça. E perguntei à mãe, a mãe estava sempre a me dar, a mãe que dava sempre os comprimidos. Mãe, lembras da última vez que eu te pedi comprimido? A mãe disse, também não me lembro. Acho que foi há 2 ou 3 meses atrás. E foi aí que eu me lembrei que eu já não tinha esse sintoma, porque eu nem sequer estava a controlar esse sintoma, nem me apercebi que já tinha passado essa dor de cabeça durante a TPM. Uau. E hoje eu estou assim, Sim. estou melhor, muito melhor. Já não tenho dor de cabeça, já não tenho mal disposição, já consigo exercer as minhas funções e assim por diante. Ok. E me fala um pouco assim, a vida. Sabemos que você é casada, né? Meu amigo, o Silvio. Sim. E como é que e como é que ficou a relação do casal depois que você começou a beber a água e tudo mais? Que a gente sabe que atrapalha um pouco essa questão da TPM, né? O Silvio é muito amoroso, né? Com TPM ou sem TPM, ele é a mesma pessoa. Eu é que mudei, eu é que melhorei. O Silvio é a mesma pessoa, Serginho. Quando eu estou com dor de cabeça, quando não estou, é sempre muito amoroso. Claro que é mais amoroso quando eu estou incomodada, mas eu é que mudei, tá vendo? Eu é que melhorei. Subi um degrau, como disse o doutor. Fez uma boa escolha, né? Muito. Muito bem. E me fala aí, o que é que você pode falar para as pessoas que ainda não conhecem essa água, ou até quem já conhece, mas às vezes não bebe Fica como com deveria? Me fala dúvida. um pouco sobre isso. Há muita gente com dúvida e é normal, né? Porque, assim, falar sobre essas mudanças é novidade e pessoas não acreditam, mas foi o que eu já disse da outra vez. É questão de saúde, é assunto sério. Se tivemos aí a palestra do médico a falar dessa água, o Serginho está a dar as caras, eu estou a dar as caras, é um assunto muito sério. Não estaremos aqui a dar as caras para falar de uma coisa que é mentira, acreditem. E segundo, para aquelas pessoas que começaram a usar e estão em dúvida, continuem a usar, mas com disciplina, porque converso com algumas pessoas que ainda misturam, e quando estão em casa bebem água tratada, né? Mas quando estão na rua, se descuidam. Então, eu costumo dizer que essa água é ciumenta, não gosta de misturas. É mesmo só para beber essa água. Se tiver que sair, põe numa garrafa, leva, mas com disciplina. E também cumprir os horários, porque a orientação é 600 mililitros em jejum, né? Depois vai bebendo outra água, se puder beber mais em jejum, melhor. Então, só assim que vamos ver o resultado, senão não vamos ver. Isso é o que eu aconselho. Acreditarem mesmo que não estaremos aqui a mentir, que são questões sérias. É isso aí. Muito obrigado, ciumenta. E, de fato, se é um tratamento, é natural, não tem contraindicação, mas é um tratamento, tem que ser respeitado. E o interessante é que ele dura para toda a vida. Então você vai fazer um investimento que você nunca vai trocar. Imagina aí, você comprar um carro que você nunca vai consertar o carro, nunca vai vender esse carro, porque esse carro não vai quebrar. Isso não existe, né? Mas isso acontece com o Silocimol. Esse aparelho que deixa a sua água 6 vezes mais leve e deixa a sua água com moléculas de hidrogênio para deixar o teu sangue menos ácido, controlar o pH e você nunca vai trocar, então pensa muito bem aí sobre esse investimento, ok? E o Top H+, por ser as pedrinhas, ela vai dissolvendo na água, dependendo do uso, você vai usando, então, de 3 a 5 anos. Então, é um investimento que vale realmente a pena, não só financeiramente, mas principalmente na saúde, né? É sobre isso, sobre cuidar da saúde. Então, procura a pessoa que te convidou para estar aqui nessa live, conversa com ela e ela vai te orientar tudo direitinho como você adquirir o seu projeto, como você fazer uso, que não pode fazer uso de qualquer jeito, que nem a Paula falou para a gente, não pode ser de qualquer jeito. A pessoa que te convidou vai te orientar direitinho. E vai te acompanhar. E o interessante é isso, que você tem um acompanhamento. Não é assim, comprou e tá abandonado, já vamos procurar o próximo, não. Você vai ser acompanhado aí por 30 dias
tudo direitinho, para se saber como é que está o andamento do seu tratamento, ok? Então, eu dou como encerrada essa live. Quero agradecer demais a todos, a presença de todos. Paula, Silvio, todos vocês, tá bem? Chiminha, obrigado por tudo. E, gente, até uma próxima. Vou encerrar. E aí, se alguém tiver dúvida, quiser falar alguma coisa, eu estou aqui à disposição, tá certo? Deixa eu encerrar aqui a gravação. Nossa. Ah, aqui.